Bom dia, preciosa, tudo bem com vocês? E aqui estamos nós, né? Para mais uma semana começarmos aqui debaixo da poderosa mão do Senhor, né? E essa semana quero compartilhar com vocês no dia de hoje a história sobre Naamã, né? Vamos falar superficialmente sobre essa passagem, mas eu espero que o Senhor venha falar ao teu coração nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, né? Não sei o horário que você está vendo esse vídeo aí do outro lado, mas é no tempo oportuno do Senhor para que Ele venha abençoar a sua vida. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5 do livro de Reis, onde conta um pouco sobre a trajetória aqui de Naamã. Então nós vamos meditar no capítulo 5, o versículo do 1 ao 14, que diz assim: E Naamã, chefe do exército da Síria, era um grande homem diante dos seus senhores de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este o varão, um homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse a sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse ao rei da Síria: Vá, ande e envie uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos da prata, e 6.000 siclos de ouro, e 10.000 mudas de vestido. E levou a carta do rei de Israel, dizendo: Logo em chegando a ti esta carta, saibais que eu te enviei, Naamã, meu servo, para que o restaurares da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou seus vestidos e disse: Sou eu, Deus, para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busco ocasião contra mim. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgava os seus vestidos, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste os teus vestidos? Deixa-o ouvir a mim, e saberás que há profeta em Israel. E veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e leva-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e foi dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpá, rios de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não me porei eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então, chegando-se a ele, a seus servos, e lhe falaram, e disseram: Meu pai, se o profeta te disse alguma grande coisa, porventura não a farias? Quando mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne do menino, e ficou purificado. Aleluias. Uma palavra abençoada, né? De muito poder, mistérios e milagres. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre isso. Naamã, ele era um homem muito grande por fora e quebrantado por dentro do seu coração. Porém, ele era um homem que era leproso, como diz essa passagem aqui. Naamã, ele tinha tudo, menos uma coisa: a paz. Exatamente. Ele era um homem que possuía todas as riquezas que poderiam ter nessa terra, mas ele não tinha a paz. E, assim como ele, também existem nos dias de hoje pessoas assim, né? Que a gente olha, tem tudo, mas aquela pessoa tem um espírito perturbador, né? Tem pessoas que, quando a gente olha, parece que são fortes por fora,
Uma das coisas que a gente mais vê nos dias de hoje é as redes sociais, né? Aquelas pessoas lá rindo, sorrindo, tirando foto, né? Parecendo aquela coisa mais perfeita, mas por dentro só o Senhor é que sabe. E nós podemos também ver pessoas que estão ali servindo, trabalhando, liderando, mas que carregam uma lepra escondida. Às vezes essa lepra não é feridas como Naamã tinha, feridas pelo corpo. Às vezes essa lepra, ela é mostrada com outros nomes nos dias de hoje, como por exemplo o orgulho, a mágoa, pessoas que existem pecados escondidos que não se tratam, né? Feridas antigas que elas carregam por dentro dela, ou pessoas que estão até se esforçando ali na obra de Deus, mas que é algo que só se mostra por fora, às vezes por dentro, no seu íntimo. Deus sabe que ela ainda não está totalmente curada daquilo que ela carrega. Às vezes é uma pessoa amargurada, que por onde ela passa, as pessoas já falam, nossa, lá vem fulano com aquela reclamação. Uma pessoa totalmente negativa em tudo que ela fala. Então, Deus, ele não se impressiona com o que nós mostramos, né? Ele trata o que nós escondemos dele. E é assim que o Senhor quer fazer na nossa vida. Ele quer tratar aquilo que está por dentro de nós, não só por fora, né? Então, nós temos que ficar atenta, porque Deus, ele usa o simples para liberar o que aos nossos olhos humanos é algo sobrenatural, como foi com Naamã, né? E aí, Deus faz o quê? Uma menina é pegada cativa naquele tempo e começa a servir a esposa de Naamã. Então Deus usa uma menina naquela ocasião, uma menina cativa, sem nome, sem posição, para apontar o caminho da cura na vida de Naamã. E o que isso nos ensina nos dias de hoje? Que Deus, ele fala através de quem é humilde. A solução, ela pode vir de onde você menos esperar a solução para sua vida, ela vem. Às vezes, a resposta não vem de um grande homem, de uma grande mulher, de um grande evento, de um grande acontecimento. Mas às vezes a resposta está mais perto do que você imagina, em algo tão simples, e você não tem se atentado. Cuidado para não desprezar a voz que Deus escolhe para usar para falar com você. Fique atento. E ali, o Senhor, ele nos mostra uma coisa muito importante, que o orgulho, às vezes, fica como impedimento da gente receber muitas coisas da parte do Senhor, sabia? O orgulho, ele, ali naquela situação, ele quase roubou o milagre na vida de Naamã. Medita direitinho na palavra que você vai conseguir. Naamã, ele esperava assim algo grandioso, extraordinário, né, aos olhos dele, para que ele recebesse a cura, né? Ele fala isso no 2 Reis 5:11, no versículo 11, ele fala, eu pensava que ele sairia, invocaria o nome do Senhor e tal, e aconteceria e tal. Mas Eliseu manda apenas ele fazer uma coisa, lava-se 7 vezes no Rio Jordão. O problema não era o rio, o problema era o ego que Naamã carregava dentro dele. Naamã, ele queria que a cura viesse sem ele passar por nenhum tipo de humilhação, vamos dizer. Ele queria que o milagre viesse assim, ó, sem passar nenhum processo. Ele queria que a bênção chegasse até ele sem que ele sofresse nenhum tipo de constrangimento, vamos dizer assim. E nos dias de hoje, muitas pessoas não são curadas porque elas não querem descer. Elas não querem. Elas não querem quebrar a crista dela e quebrar o orgulho que existe dentro dela. Por quê? Naquela época, o Rio Jordão era um rio mais imundo que tinha. O Rio Jordão era o lugar da morte, né? E exatamente foi isso que Deus usou. Deus usou aquele lugar que tinha como referências coisas ruins para que a morte do orgulho de Naamã fosse quebrada ali naquele momento. O Jordão, ele não era um rio limpo, bonito, nada disso. Pelo contrário,
Ele era um lugar imundo, nojento, né? Onde depositavam lá até os mortos naquele lugar. Mas o Jordão, ele foi naquele momento na vida de Naamã um lugar da obediência. Um lugar que ele tinha que obedecer para ele receber a cura dele. Quando Naamã decide descer, ele desce do cavalo, ele desce do orgulho, ele desce da razão, ele desce da posição. E é na 7ª vez que a cura vem sobre a vida de Naamã. Então, a cura não estava naquele momento ali nas águas daquele rio. A cura estava na obediência que ele teria que ter para fazer e receber o milagre do Senhor. Então, isso não mostra que quando nós obedecemos ao Senhor, Ele transforma a nossa vida, né? O versículo 14 fala: sua carne tornou-se como a de um menino, de uma criança. Deus, ele não apenas curou a Naamã naquele momento, Deus o restaurou por completo. Ele entrou dentro daquele rio leproso e saiu curado, ele saiu transformado, quebrantado, ele saiu dali de dentro convertido. E o milagre verdadeiro não muda só o corpo quando a gente recebe, ele muda principalmente o nosso coração. Então, hoje Deus está dizendo para você aí do lado: desça ao Jordão, desça do seu orgulho, desça da sua resistência, desça do seu controle que você acha que tem, desça das suas justificativas, que para tudo de errado que você faz, você tem uma justificativa. E Deus não é bobo. Desça da sua teimosia. Aprenda que se você não abrir mão das coisas desse mundo, daquilo que satisfaz as suas vontades, mesmo que você ache que o Senhor não está vendo, você não vai receber aquilo que Deus tem para você na sua vida. Você vai ficar dando murro na ponta de faca, você vai ficar se frustrando, porque as coisas não vêm tão fácil como você pensa. Você acha que você engana, você acha que você finge muito bem, mas o Senhor tudo vê. O Senhor tudo vê, tudo escuta. Então você não pode continuar essa vida desse jeito se você pretende receber da parte do Senhor. Talvez você esteja aí do outro lado dizendo: esse caminho é simples demais, ou essa instrução não faz tanto sentido, esse processo que eu tenho que viver é humilhante. Você pode falar, mas é nesse lugar, é nessa situação, é nesse processo que você vai receber a cura que Deus tem para a sua vida. Não negocie em nenhum momento a sua obediência ao Senhor. Não discuta com as instruções que Ele tem para ti. Não vá contra aquilo que Deus manda você fazer, que é o certo. Não adianta. Você só vai se frustrar. Não abandone em nenhum momento o processo, por mais difícil que ele seja. Que nessa situação Naamã foi 7 vezes, na sua vida pode ser mais, pode ser menos, mas que você venha ter convicção que nada é em vão na sua vida. Então hoje, o que eu peço ao Senhor é que Ele venha te ensinar a descer o Jordão com obediência, mesmo quando isso vai te causar dor, mesmo quando ninguém, nem você mesmo entende o que está acontecendo, mesmo quando fere o seu bonito ego. Seja obediente mesmo assim. E eu profetizo sobre a tua vida que toda lepra, principalmente espiritual, seja removida em nome de Jesus. Toda lepra da alma, da mente, do coração, caia por terra hoje, em nome de Jesus. Que o Senhor venha te curar, venha te trazer restauração, transformação por completa. Que você venha entender que a obediência é o melhor caminho. Que ninguém sai do mesmo jeito que entrou quando está dentro da obediência de Deus. Nós hoje vamos escolher obedecer. Nós hoje vamos escolher confiar no Senhor. Nós hoje vamos escolher descer para que o nome do Senhor venha ser exaltado sobre a nossa vida. Amém? Então eu espero que você tenha entendido essa passagem, que você tenha uma semana inteira aí para refletir em tudo que você precisa mudar, em tudo aquilo que você precisa abrir mão, em tudo aquilo que você tem que se abdicar para que a vontade do Senhor venha se cumprir sobre a sua vida. E eu desejo uma semana abençoada, cheia de restauração, cura e libertação sobre a sua vida. E estamos aqui
para te auxiliar e te ajudar. Eu espero que a palavra do Senhor venha ter entrado dentro do seu coração, não como algo ruim, mas que você venha entender que isso é apenas um cuidado que o Senhor tem com a sua vida, porque você é muito preciosa para que ela venha se perder. Fiquem com Jesus e até a próxima.